Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindos ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje vamos conversar sobre o livro A Imperatriz de Ferro, escrito pela autora Jun Cheng e publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Mas antes de falar sobre esse livro e sobre as minhas experiências de leitura com essa obra, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a mais pessoas. Aqui em Imperatriz de Ferro nós temos acesso a basicamente toda a vida da Cish. Obviamente que a sua relevância na história não caberia tudo aqui, mas esse livro ele tem uma missão muito específica, que é primeiro apresentar a nossa protagonista, que é a Cish, tanto que a história dela vai sendo entrelaçada com os principais acontecimentos históricos, a influência que ela teve na construção da China moderna. Isso vai colocando outros nomes que também são relevantes, obviamente que ela não chegaria ali por um motivo tão específico, mas a autora vai trazendo aí por meio de cartas, por meio de uma ampla pesquisa, dados e acontecimentos muito interessantes que culminam aí numa experiência de leitura transformadora. Com base em documentos oficiais, a Jun Cheng apresenta os principais momentos da jornada da CIS, mostrando-a não apenas como articuladora da modernização da China, mas também como promotora da introdução de novas tecnologias, indústrias, ferrovias, eletricidades e armamentos. Seu governo elevou a posição do país no cenário mundial, mesmo diante de revoltas como o Levante dos Boxers. Muito pelo fato de talvez assistir não ser uma personagem histórica que chegue a todos os públicos, eu acredito que esse livro ele funcione com um público muito específico. Então, se está sendo o seu primeiro contato com essa figura histórica tão relevante, você sai desse livro realmente impactado com o quão essa mulher ela foi importante, do quão estratégica ela foi na construção da China enquanto uma potência moderna ao longo dos anos, mas aí claramente mostra ela entrando aí na parte governamental e depois vai mostrar a ascensão e claramente a queda da Cici e de algumas pessoas que estão ali lado a lado com ela. Apesar dos seus atos controversos ao longo da sua vida, esse livro ele já começa a trazer aí os detalhes sobre a entrada da Cici como concubina do imperador Shen Feng. Isso é o primeiro passo para que nós tenhamos um apanhado de um pouco do passado da Cici, enquanto ela ainda era ali adolescente, já que ela vai se tornar concubina do imperador aos 16 anos. Então, o que é bem interessante e muito, de certa forma, impactante é que as famílias acabavam preparando essas meninas que tivessem ali na idade para participar de um concurso onde as novas concubinas do imperador seriam escolhidas. Então existia um certo preparamento para que essas meninas fossem escolhidas, dado que elas poderiam ali ter um futuro bem marcante, um futuro, digamos que com uma situação um pouco melhor do que elas poderiam enfrentar aí caso elas seguissem as suas vidas de forma totalmente normal. Então, esse é o primeiro ponto que chama muita atenção, já que a Cincha ali, com seus 16 anos, ela mostra o seu potencial. Então, aqui no livro, a autora, ela estabelece esses pontos de que a Cincha não era uma adolescente, uma criança normal do ponto de vista em relação à sua maturidade. Tem algumas passagens aqui no livro que fala sobre o quão inteligente e o quão importante ali no seu seio familiar a personagem já era. Então, de alguma forma, não que ela fosse líder do seu lar, não é isso, mas ela já demonstrava certa sabedoria para o que viria aí nos próximos anos. A Jun Cheng é responsável por escrever aquela que pode ser considerada a biografia mais completa da Imperatriz Cish. Imperatriz de Ferro, publicado no Brasil em 2014 pela editora Companhia das Letras, é fruto de um amplo trabalho de pesquisa realizado pela biógrafa chinesa.
Outras obras da Jung Chang já foram lançadas por aqui, e isso inclui Cisnes Selvagens, que foi lançado pela Companhia de Bolso em 2006, Mal, A História Desconhecida, que ela escreve em parceria com John Halliday e foi publicado pela Companhia das Letras em 2012, Três Irmãs, As Mulheres que Definiram a China Moderna, que foi lançado em 2021 pela Companhia das Letras, e aí para esse vídeo, A Imperatriz de Ferro, que foi lançado em 2014, e aí esse livro ele busca recuperar o espaço que a CIS tem na história, compensando o apagamento que sofreu ao longo dos anos e ressaltando sua relevância na construção da China moderna, algo comum em países com um passado absolutista, onde raramente se atribuíam créditos às protagonistas femininas. A Imperatriz de Ferro, da Jung Chang, é um livro que vai estabelecer algumas conexões ao longo da vida da Cish e que vão ser bem relevantes assim para o objetivo dessa obra, que é tirar essa personagem tão importante do apagamento que ela sofreu e de quão relevante ela foi para a construção da China moderna. Então, muito mais do que esses atos controversos que acabaram sendo conectados a ela, e aqui eu acredito que o livro desenvolva isso muito bem. Ele não é um livro que vai ali passar pano para personagens, para atos, como por exemplo as mortes que ela acaba causando, os impactos que ela acaba também negativamente trazendo para si, para sua família, a forma com que ela vai, digamos, estrategicamente dando o seu jeito ali para poder ser a concubina número um do imperador. E aí ela, quando tem o seu filho, né, na verdade, do imperador, o primeiro imperador que já escolheu como concubina lá aos 16 anos, então, quando ele morre, ela acaba fazendo ali um certo trabalho para que o seu filho se torne imperador, e aí nesse momento ela assume aí como a imperatriz que até que seu filho atinja a idade necessária, ela vai estar ali governando o país ao lado dele. Isso é transformador ao ponto de vista em que o livro acaba estabelecendo a personagem pelos motivos de que não era tão comum que a China tivesse uma imperatriz e, de certa forma, eles continuam tratando isso de uma forma não tão comum, uma vez que, por mais que ela fosse ali o nome que estava governando o país, ela meio que precisava ficar às sombras das decisões. Então, toda essa parte política que se desenvolveu sobre o legado dela enquanto imperatriz também é contado aqui nos mínimos detalhes pela Jung Chang. E apesar de ser um livro de biografia de uma personagem histórica tão relevante, acho que aqui nós não somos vítimas de didatismo, então não é um livro que é focado num público X, para quem precisa dessas referências, mas é um livro que pode atingir vários públicos, dado a linguagem que a autora acaba trazendo para a obra. E o que é muito interessante também é que a linguagem é muito acessível, então ela traz muitas referências, ou dá para perceber que o trabalho de pesquisa que ela fez para compor toda essa obra aqui ultrapassa aí as 500 páginas, é muito calcada no que realmente aconteceu, então você acaba entendendo todas as verdades que a Jung Chang traz para esse livro, uma vez que o objetivo principal dela é tirar a Cixi desse apagamento e por mais que ela trate toda essa questão de que ela sofreu isso por ela ser mulher, então pela forma com que ela teria chego ali ao poder, o livro não faz da Cixi uma vítima, pelo contrário, faz dela um símbolo, primeiro, que ela foi uma grande estrategista para que a China se tornasse essa potência moderna, e depois, muito claramente, o livro vai abordando no meio do caminho esses atos que são tão controversos na história dela. Então, tem esse resgate de trazer a história dela para a luz, mas não faz isso, de certa forma, apagando os atos que ela não, digamos, tem agido de forma correta. Assiste é lembrada tanto por suas conquistas como líder visionária, quanto por decisões polêmicas como mandar executar opositores políticos.
Ao mesmo tempo, promoveu reformas significativas, como a abolição da morte por 1000 cortes e o fim da prática que quebrava os pés das mulheres rã para impedir seu crescimento. Ao finalizar a Imperatriz de Ferro, da Jun Chen, é inegável que você chegue nesse contexto do apagamento que a Cixi acabou sofrendo ao longo dos anos. Então, a sua relevância aqui nesse livro é abordada 100% ao longo dessas páginas. É por isso que a experiência de ler esse livro é tão enriquecedora. Primeiro, de você conhecer a personagem em si, e segundo, para você entender aí em qual contexto tudo isso aconteceu e o quão importante essa obra é para trazer à tona aí todo o legado e que foi extremamente relevante para a história da China e para a história mundial e, de certa forma, trazer aí essa mulher tão importante, mesmo que com alguns atos controversos, à luz para que outras pessoas conheçam as principais, digamos, frentes em que ela atuou aí ao longo da sua vida. Então é isso, fica a recomendação do livro A Imperatriz de Ferro, da Jun Chen, publicado aqui no Brasil pela editora Companhia das Letras. É um livro que com certeza merece ser lido e com certeza assiste aí, merece ser conhecida. O seu legado aí precisa de fato ser reconhecido tanto na literatura quanto no âmbito geral. Agora, reforçando os recados iniciais, se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que eu recomendo ler chegue a mais pessoas. Tem vídeo aqui no canal toda quarta, às 18 horas, todo domingo, às 10 horas da manhã. Muito obrigado aos novos inscritos, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final e até o próximo.